Vamos lá, um texto bastante conhecido, livro de Jó, capítulo de número 1. Vamos lá para Jó, capítulo de número 1. Nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 12. Jó, capítulo de número 1, versículo 6 a 12, e depois nós vamos ler o 42, vamos ler o versículo de número 10. Jó, capítulo 41, ou melhor, Jó, capítulo 1, versículo 6 a 12, né? Abra sua Bíblia, depois deixe ela aberta, nós vamos meditarmos nesta noite, neste capítulo, ou na visão geral do livro de Jó. Eu estava esta semana pensando, né, neste texto e nesse tema, para nós compartilharmos com os irmãos. Jó capítulo 1, versículo 6 diz assim: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó de balde? Porventura não o cercastes tu de bens? A ele, a sua casa, a tudo quanto tem, a obra das suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem está na tua mão. Somente contra ele não estenderás a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Agora vamos para Jó capítulo 42, versículo 10. Jó 42 e 10 nos diz assim, o último capítulo de Jó, do livro de Jó, capítulo 42, versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, a tudo quanto dantes possuía. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, e acrescentou a Jó outro tanto em dobro, a tudo quanto dantes possuía. Amém, queridos? O tema da minha mensagem nesta hora, o tema da minha mensagem nesta noite é 3 verdades que aprendemos com Jó na provação. É interessante a gente estudar o livro de Jó. O livro de Jó, ele é pedagógico, ele tem muito a nos ensinar. O livro de Jó vai nos ensinar muitas coisas, né, a respeito das provações. O livro de Jó, ele vai tratar, né, vai tratar a questão do sofrimento. E qual o propósito do sofrimento para a nossa vida? Porque muitas vezes a gente tem dificuldade de lidar com o sofrimento. Temos dificuldade de lidar com as lutas, as provas, os sofrimentos, a dor, né? E o livro de Jó, ele vai nos tratar justamente isso. A grande questão de Jó, do livro de Jó, é porque o justo sofre. Ou seja, porque pessoas boas sofrem coisas ruins. Você já nunca se perguntou com isso? Nunca questionou isso? Por que pessoas boas? Porque pessoas boas sofrem coisas ruins.
passam por infortúnio, enfrentam problemas, dificuldades, porque a lógica, primeiro, a lógica humana, né, é que quem merecia sofrer é só os ruins, os maus, os que fazem os outros sofrer, deveriam sofrer. Na ideia humana, né, o sofrimento não é compatível com a vida cristã, não é compatível com a nossa comunhão com Deus, com a nossa vida com Deus, e Jó vai tratar a respeito disso. Jó é um exemplo de cristão. Jó é um exemplo de cristão, um exemplo extraordinário. O próprio Deus dá testemunho de Jó. Deus vai dizer, nós lemos aqui, que Deus disse, olha, Jó é sincero, Jó é reto, Jó é temente a Deus, e Jó se desvia do mal. Então Jó tem as características de um genuíno cristão, de um cristão autêntico. Agora, mesmo sendo um cristão autêntico, mesmo tendo as características de um cristão fiel, de um exemplo de vida cristã, Jó enfrenta, passa por provações terríveis. Mesmo sendo um cristão verdadeiro, mesmo sendo um cristão autêntico, mesmo vivendo uma vida cristã plena na presença de Deus, uma vida de comunhão com Deus, Jó passa por provações. Isso aqui, como eu disse, tem muito a nos ensinar para a nossa vida cristã, porque as provações virão para mim e para você, e nós precisamos saber lidar com as provações, com as dificuldades, com os sofrimentos na nossa vida. A Bíblia vai dizer que Jó era o homem mais rico do Oriente. A Bíblia vai dizer que Jó, ele morava numa cidade murada, porque ele vai dizer que ele ia para a porta da cidade, e ali na porta da cidade ele era honrado, as pessoas lhe respeitavam, as pessoas lhe prestavam continência, ele tinha abastança, mas um dia o infortúnio bateu na casa dele, a provação chegou na vida dele. No livro de Jó, com o livro de Jó, nós vamos aprender muitas coisas. O livro de Jó, ele vai corrigir algumas distorções que foram se criando ao longo do tempo. O livro de Jó vai corrigir algumas distorções. Primeiro, sobre as provações. O livro de Jó vai desconstruir alguns mitos, algumas ideias, algumas teorias, algumas teses, que foram criadas com o decorrer do tempo com relação às provações da vida. O livro de Jó vai desconstruir ou vai corrigir algumas distorções a respeito de Satanás. O livro de Jó, ele vai desconstruir algumas distorções que foram construídas a respeito de Satanás, o nosso arqui-inimigo, aquele que veio para ser o tentador, aquele que veio para se opor às coisas de Deus. O livro de Jó vai desconstruir algumas ideias que foram criadas no decorrer do tempo. O livro de Jó também vai corrigir algumas distorções a respeito de Deus. Observe que o livro de Jó vai corrigir algumas ideias errôneas a respeito da provação. O livro de Jó vai corrigir algumas ideias errôneas a respeito do próprio Satanás. E o livro de Jó vai corrigir algumas distorções a respeito da pessoa de Deus, do caráter de Deus, da ação de Deus, do poder de Deus, do mover de Deus na vida minha e sua como servos de Deus. E é sobre isso que eu quero tratar. As três verdades que nós aprendemos com Jó, elas são o seguinte. A primeira verdade que nós aprendemos com Jó, no meio da provação, é que a crise é uma ação inesperada e inevitável na nossa vida. Essa é a primeira lição que a gente vai aprender com Jó. Jó vai nos ensinar que a crise
é uma ação inesperada e inevitável na minha e na tua vida. Jó vai nos ensinar que a provação, ela vem sem aviso prévio. Ela não tem um arauto que muitas vezes vem na frente gritando, dizendo: meu filho, minha filha, te prepara, porque daqui a 2 dias a prova vai bater na tua porta. Jó vai nos ensinar, o livro de Jó vai nos ensinar que as crises, que as provações é uma ação inesperada e inevitável na vida minha e tua. Mais cedo ou mais tarde, ela vai bater na nossa porta. Querendo nós ou não querendo, ela vai chegar na nossa vida. Esperando ou não esperando, estando pronto ou não estando pronto, tendo estrutura para passar ou não tendo estrutura para passar, mais cedo ou mais tarde, o livro de Jó está nos ensinando que a prova vai vir. Se alguém não passou, prepara-se, porque você vai passar. Se alguém já passou, continua preparado, porque virão outras que você já passou e vai passar por outras. Tiago, escrevendo no seu livro, Tiago capítulo 1, verso 2, diz assim: meus irmãos, tende grande gozo quando passardes por várias provações. Olha o que Tiago está dizendo. Tiago está dizendo pelo menos 4 verdades. Tiago está dizendo assim, nesse versículo ele está dizendo 4 verdades. Primeiro, ele vai dizer assim: meus irmãos, tende grande gozo, ou seja, grande alegria, regozijo na alma, quando passares por várias provações. Olha o que Tiago está dizendo. Primeiro, que a provação é inevitável. Ele tende grande gozo quando? Ele não disse quando, a hora, o dia, o mês, o ano, mas ele disse, quando passar. Ele está afirmando que há uma hora eu e você vamos passar. Ele está dizendo, meus irmãos, se prepare, porque a prova é inevitável. Quando ela bater na tua porta, esteja pronto para enfrentar, para resistir, porque Deus vai te dar graça. Olha o que ele diz, tende grande gozo quando? Então ele está dizendo primeiro que a prova é inevitável. Quando passardes, ele está dizendo que a prova também, em segundo lugar, passageira. Ele disse que quando passardes, ou seja, a prova não é para a vida toda. A prova tem um período, tem um início, tem um meio e tem um fim. Tem um período que ela chega na tua vida, mas ela não veio para morar com você o resto da vida. Ela veio, mas vai passar. Ela chegou, mas vai terminar. Você vai passar por ela. Ele está dizendo, a prova é inevitável, mas ela também é passageira. Uramai agamandarai. Eu não sei qual é o período que você está, se você está no começo, se você está no meio, ou se você já está no fim, ou se você já terminou, já passou, e você está no período de estar dando glória a Deus, aleluia, agradecendo a Deus porque passou pela prova, mas saiu vitorioso do outro lado. Mas tenha certeza, como disse Tiago, você vai passar. Terceira coisa que Tiago diz, meus irmãos, tende grande gozo quando passardes por várias. Essa palavra grega várias aqui é poikilos. Poikilos no grego quer dizer multicolorida, ou multiformas de cores. Olha o que Tiago está dizendo. Ele está dizendo que a nossa prova, as provações na nossa vida é inevitável, elas são passageiras, mas elas são variadas. Vem de várias cores, vários modelos, vários tamanhos, várias formas. Um dia ela vem acinzentada, outro dia ela vem amarelada, outro dia ela vem empretecida, outro dia ela vem alaranjada. Ele está dizendo, quando passares por várias provações. Tiago está dizendo o seguinte, que a prova nunca é igual, nunca é do mesmo jeito, nunca é do mesmo tamanho. Te prepara, nos preparamos, porque ela vai variar de tempo em tempo. Porque se ela viesse tudo do mesmo jeitinho, a gente acostumava.
pegava o ritmo. A luta de semana passada, se fosse igualzinha, a gente tirava de letra, mas não é. Ela vem de diferente tamanho, ela vem de formas diferentes. E tem dia que a gente olha para a prova e diz, hoje vai ser fácil passar. Eu passei uma maior semana passada, e quem nada, muitas vezes a gente não consegue nem passar uma pequenininha, quanto mais se fosse a grande do mês passado, porque a estrutura nossa muitas vezes está diferente uma da outra. Uramai, anamassai. Pastor Zilmar, semana passada, falou do segundo gigante, que Davi quase não venceu. Quem lembra? Como é que era o nome dele? Isbi-Benob. Se você fazer uma avaliação entre Golias e Isbi-Benob, Isbi-Benob era bem menor do que Golias. O tamanho dele era menor, o peso da lança era menor, a ponta da lança era menor, as armaduras dele eram menor. Mas Davi venceu o gigante Golias, que era bem maior. Mas quando chegou diante de Isbi-Benob, que era menor, estava morrendo. Se não fosse Abisai que pulasse na frente, tinha morrido. Por quê? Porque a provação do mês passado não garante a vitória dessa semana. A luta que você passou, a prova grande que você passou há 3 anos atrás, não garante que você vai vencer a pequenininha que está passando por você hoje, porque cada dia é dia especial. Lembra que Isbi-Benob o texto vai dizer que Isbi-Benob tinha uma espada nova, ou seja, era um modelo novo de espada, que ele nunca tinha preparado, mas que ele nunca tinha usado na guerra, mas que ele preparou especialmente para aquela batalha, para lutar com Davi naquela guerra. Ou seja, Davi já tinha lutado com a espada grande de Golias, que era grande, que ele era bem maior do que ele, mas aquela espada nova que Isbi-Benob fez, Davi não tinha lutado ainda. Sabe o que Deus está ensinando? Ele está dizendo para mim e para você, que nós precisamos nos preparar, porque as provas que virão na nossa vida, elas são multicoloridas, elas são variadas. Aleluia. Oramandarai. Mas a quarta coisa que Tiago vai nos ensinar, Tiago vai dizer assim, que as provações são inevitáveis, as provações são passageiras, as provações são variadas, mas a provação produzirá coisas gloriosas na nossa vida, porque eles entendem grande gozo quando passares, ou seja, à medida que você vai passando a provação na sua vida, e elas vão vindo na sua vida, ela vai produzindo no seu coração gozo, alegria, o prazer, a satisfação de estar vencendo a prova. Você olha para trás e você diz, mais uma estou vencendo, mais uma Deus está me dando graça. Você olha e diz, eu não consigo, mas Deus diz, eu estou com você, eu te dou graça, eu te dou força, eu te ajudo, eu te sustento, eu te pego pela tua mão e te levo. Com Jó, nós vamos aprender que a crise ou as provações, elas são inesperadas e inevitáveis na nossa vida. Primeiro, ela vem sem aviso prévio. E talvez você está dizendo assim para mim, pastor Adriano, não pode, porque lá em Amós capítulo de número 3, versículo de número 7, diz assim, Deus não faz nada sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então a prova tem que ser avisada antes. Quem diz? Se você olhar o contexto lá que Deus não revela nada, não faz nada sem revelar, é o juízo. Deus não aplica o juízo sem antes avisar para a pessoa ter a condição, se ele quiser se arrepender. Se ele não quiser se arrepender, aí Deus aplica o juízo. Mas o texto de Amós, capítulo 3, versículo 7, ali não está falando das provações, ali não está falando das crises na nossa vida, ali está falando do juízo, da condenação, que Deus não faz nada sem antes avisar o indivíduo que ele vai passar. Se você ler o contexto, ele vai trazer pelo menos 7 alegorias
para ilustrar que o juízo virá. E antes do juízo, ele aplicar o juízo, ele avisa para que haja arrependimento. Mas agora, com relação à aprovação, não. Com relação à aprovação, irmão, ela é inevitável. Com relação à aprovação, irmão, a gente amanhece dia e a gente diz, hoje vai ser o dia mais bom para mim, vai amanhecer lindo, mas é como a natureza. Tem dia que ela amanhece o dia ensolarado, né? Amanheceu, já o sol raiou, e você diz, que dia lindo que vai ser hoje. Mas antes das 10 horas da manhã, já armou um temporal, já enegreceu tudo, que você já teve que acender as luzes da casa. Mas não começou o dia bonito, foi, mas teve uma intercorrência no meio. A vida cristã é do mesmo jeito. Tem dia que a gente levanta e diz, hoje vai ser mar de rosa, vai ser maravilha, tudo vai dar certo, mas daqui a pouquinho o telefone toca, e aí é o médico, daquela consulta que você fez, daquele exame que a pessoa fez, e o médico está dizendo, corre aqui, porque não deu nada certo. Mas não era para ser bom, mas não deu. Daqui a pouco você vai para o serviço e você diz, meu Deus, estou maravilha no meu emprego, que coisa maravilha. E quando você chega lá para trabalhar, o gerente diz, olha, o patrão te chamou no gabinete dele, chamou lá no escritório, e você diz, o que é? Será que eu vou ser promovido? E você chega lá e o patrão diz, infelizmente, não dá mais, vou ter que te mandar embora. Porque as situações da nossa vida é desse jeito. Aparece e vem inesperadamente no nosso meio. Sabe o que eu acho interessante com a vida de Jó? É que na vida de Jó acontece desse jeito. Versículo de número 13. Versículo de número 13 do capítulo 1, nós lemos, diz assim, ó. E sucedeu, nós lemos até o 12, mas vamos ler o versículo 13. E sucedeu um certo dia. Na minha versão diz assim, e sucedeu um dia, ou seja, não foi um dia específico, não foi um dia pré-agendado. Você lê o versículo 12, o diabo conversa com Deus, Deus autoriza o diabo mexer na vida de Jó, e aí o diabo sai da presença de Deus, mas ele já não sai agendado, dizendo, olha, é hoje que eu vou lá, diz o texto, e um certo dia. Ele esperou o momento certo. Ele esperou a hora certa, porque o diabo sabe quando chegar para pegar nós. Eu preguei uma mensagem há uns anos atrás lá no CED, depois nunca mais preguei. Quando o diabo chegou para tentar Jesus lá no deserto. E eu coloquei um tema na mensagem na época. Deserto ou necessidade. A porta onde o diabo mora. Muitas vezes o diabo espera a hora certa. A hora que a necessidade batesse. Se o diabo chegasse para Jesus no primeiro dia do jejum, não ia fazer tanta diferença. Então ele espera a hora, quando Jesus está no final, né, num período com fome, com necessidade física, aí ele faz o quê? Aí ele se apresenta. Por quê? Porque o inimigo, ele é oportunista, ele é estrategista, ele sabe a hora de trabalhar. Então, as provações na nossa vida, elas vêm sem aviso prévio. Eu acho interessante que Eclesiastes, capítulo de número 9, versículo de número 12, vai dizer que as calamidades são como redes traiçoeiras, que vêm para nos pegar sem aviso prévio. As calamidades da vida são como rede traiçoeira, que são armadas e o peixe passa ali e fica enredado. E a nossa vida, muitas vezes, as provações na nossa vida, muitas vezes é desse jeito, é inevitável. Sem aviso prévio. Eu acho interessante que muitas vezes as provações que chegam na nossa vida, elas vêm de forma, como eu disse, sem ter como a gente evitar. Jó amanhece um dia e está tudo tranquilo, 10 filhos fazendo festa na casa, dinheiro quem sabe no banco, os animais comendo, as coisas tudo acontecendo, mas daqui a pouco, quem sabe Jó estava ainda tomando café da manhã, não sei o horário, quem sabe Jó estava tomando café da manhã, e no versículo de número 14 vai dizer assim, ó, e veio um mensageiro. Tem dia que os mensageiros chegam.
Tem dia que o mensageiro do caos bate na nossa porta. E o texto vai dizer, e não terminou de um falar, chegou o outro. E não terminou o outro de contar desgraça, chegou o outro para contar outra desgraça maior. E foi uma sucessão de 4 mensageiros. E eles vieram contando. Que dia fatídico na vida de Jó. Que dia terrível na vida de Jó. Quando as provações chegam e as mensagens nunca é boa. O telefone toca, é ruim. Alguém chega dizendo que é coisa ruim, é problema em cima de problema. Mas sabe o que eu quero que você entenda aqui nesta noite? Que apesar de todas essas coisas, Deus permite o sofrimento na nossa vida, porque o sofrimento vai nos revelar quem nós somos realmente na presença de Deus. Meu Deus, já está batendo meu horário. O sofrimento, a provação, vai revelar quem nós somos realmente na presença de Deus. Porque o que está em questão aqui não é nada mais, nada menos a fidelidade de Jó. É uma discussão entre Deus, ou melhor, entre o diabo e Deus. Quando Deus olha para o diabo, lá na fila lá, e diz assim, da onde tu vem? Eu venho de rodear e passear pela terra. Aí Deus incita o diabo dizendo assim, tu viu o meu servo Jó? Observasse esse lá embaixo? Tu estava passeando lá? Tu observasse o meu servo Jó? Homem fiel, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? Aí o diabo levantou a sua artimanha, que ele é o acusador, né? Ele é o opositor, ele disse, também, quem é que não é fiel do jeito que tu fez? Eu passei lá rodeando a terra e fiquei babando na beira da cerca. Ele diz, também eu fiquei lá na beira da cerca babando ele. Tu cercou ele de bênçãos, prosperou tudo, sua vida vai bem, sua família vai bem, sua renda vai bem, seu gado só está engordando, tudo está prosperando. Aí eu estava lá na beira da cerca olhando e dizendo, olha, Deus abençoa ele, Deus está abençoando ele. E eles também, tu acha que Jó serve ele, te serve de graça? Não, o diabo que acusou Deus, 2 coisas aqui, ele acusou Deus e o Jó. Primeiro ele acusou Deus de comprar a adoração de Jó. Ele diz, tu está sendo adorado, Jó é fiel, porque tu compra ele com todas as benesses da vida. Tu tem dado tudo para ele, ora, ele de graça. E Jó, ele acusa Jó de estar barganhando com Deus, de estar adorando por interesse. Ele diz, Jó só te adora porque tu tem dado. Experimenta tirar dele. Experimenta abrir a cerca. Deixa eu pular para o lado de dentro da benção dele. Experimenta abrir um buraquinho na cerca para mim entrar, para ver se ele vai continuar te servindo do mesmo jeito que ele te serve. Se ele vai começar a te adorar no meio da prova. E Deus disse, vai. Entra. Oh, que coisa terrível. E sabe o que é que me dói no coração muitas vezes, no sentido de entender isso aqui, e me arrepia o cabelo? É que isso aqui aconteceu nas regiões celestiais, no mundo espiritual. E não foi nada revelado no mundo físico. Jó não sabia da nada da reunião lá de cima. Morreu sem saber. Porque você vai ler o livro de Jó e não vai ter um texto dizendo que Deus revelou para Jó o propósito completo. Jó passou tempo questionando, Deus, mas por que eu estou passando, por que eu passou? E aí quando Deus abriu a boca, Deus disse assim, vem cá, onde é que tu estava? Quando eu comecei a fazer. Eu li um livro um tempo atrás, e entendi isso aqui, quando eu li aquele livreto, bem fininho, dizia assim, ó, restauração sim, explicação nem sempre. Restauração sim, explicação nem sempre. Restauração, sim, Deus vai restaurar. Mas explicar tem coisa que é só na eternidade. Aqui embaixo Deus restaura muita coisa nossa, mas explicar muita coisa que a gente passou, Ele não tem dever de explicar.
Quer ver como que a aprovação, ela vai nos levar a trabalhar com a nossa ideia com relação à nossa vida com Deus? Olha como é que o diabo pensa com relação ao sofrimento. Para o diabo, o sofrimento é uma forma de afastar o homem de Deus. O diabo disse, prova ele, e tu vai ver que ele vai se afastar de Deus. Então, na ideia do diabo, a aprovação é um meio de afastar o homem de Deus. A aprovação na ideia da mulher de Jó, é uma forma de Deus demonstrar o abandono dele por nós. A mulher de Jó olha para Jó e diz assim, homem, tu ainda mantém a tua fidelidade com Deus, a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Ela estava dizendo, o que adianta tu ser fiel até agora e continuar fiel no meio disso aqui? A prova está mostrando que Deus te abandonou, que Deus nos abandonou, então não vale a pena ser fiel, porque para uns a aprovação é um meio de afastar, como o diabo pensa, para outros a aprovação é um meio de dizer que Deus abandonou e fica se lamentando pelo canto da parede, dizendo, Deus me abandonou, Deus me esqueceu de mim, Deus não tem nada comigo, Deus não quer mais nada comigo, larga a mão, Deus, irmão, Deus tem algo sim na tua vida, as provas são inevitáveis, mas Deus vai nos dar vitória. Para outros, a aprovação é como pensavam os amigos de Jó. O que os amigos de Jó pensavam da aprovação? Pecado escondido. Para uns, a aprovação é pecado. Vem cá, irmão. Está passando a lutinha. Tem gente que na igreja, assim, irmão, que chama o indivíduo que está passando a luta. Vem cá, irmão. Tu já fez o concerto com Deus? Irmão, ninguém passa a luta de graça, irmão. Irmão, olha, irmão, não estou dizendo que tem luta que vem por causa de pecado, pecado traz consequências, mas nem todo. No caso de Jó aqui, irmão, não era pecado, no caso de Jó aqui, irmão, não era algo que estava oculto no coração, no caso de Jó aqui, irmão, era que Deus queria mostrar para Satanás que era muito além a fidelidade de Jó, muito além da compreensão. Para o jovem Eliú, a aprovação na ideia do jovem Eliú, a aprovação era a vara de Deus. Eliú disse para Jó, te aguenta, é Deus que está te dando uma surra. É que Deus resolveu descer a vara em ti, então te prepara. Mas como é que era a aprovação para Deus? Qual é a ideia de Deus com relação à aprovação? A ideia de Deus com relação à aprovação é aperfeiçoamento e crescimento. Quando Deus permite a prova na nossa vida, é para nos aperfeiçoar e nos elevar de nível na presença dEle. Deus permite a aprovação nunca para nos derrubar, nunca para nos destruir, nunca para nos jogar na lama, nunca para nos levar ao fracasso. Deus permite a aprovação para nós evoluir, para nós crescer, para nós edificar-se mais, para nós estar num processo maior de edificação na presença dEle. Quando a aprovação começou na vida de Jó, o próprio Jó reconheceu depois, dizendo assim, olha, antes eu ouvia falar só de Deus, agora os meus olhos te contemplam. O que Jó está dizendo? Eu aprendi a crescer, eu passei a crescer no meio da aprovação, a minha intimidade com Deus cresceu, porque foi lá no meio da aprovação que Deus se manifestou para Jó no redemoinho, foi lá no meio da aprovação que Deus fez Jó entender, e Jó compreendeu, e aí no final, no capítulo 42, versículo 2, ele vai reconhecer, vai dizer, bem sei que tudo pode, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Sabe por quê? Porque na ótica divina, na aprovação na minha e na tua vida, é um processo para nos levar ao crescimento, ao aperfeiçoamento, a melhorarmos espiritualmente. Eu sinto a graça de Deus aqui nesta noite. Eu não sei você, mas eu sinto a graça de Deus aqui nesta noite. Ele quer nos renovar, Ele quer te dar força, Ele quer te fortalecer, Ele quer te dar graça. Irmão, nem sempre Ele vai explicar a prova para você, mas Ele vai garantir a vitória na sua vida, Ele vai garantir a vitória na sua casa, Ele vai garantir a vitória para você nesta noite.
A primeira lição que eu aprendo com o livro de Jó e com Jó na provação, primeiro é que a crise é uma ação inesperada e inevitável na nossa vida. A segunda coisa que eu aprendo aqui, a segunda verdade que eu aprendo no livro de Jó, é que Satanás, ele é um destruidor limitado. Essa é a segunda lição que o livro de Jó, que a aprovação de Jó vai nos ensinar. Primeiro, que a gente não tem como evitar as provas. Mas a segunda grande verdade que eu aprendo no livro de Jó é que Satanás, o nosso arqui-inimigo, o nosso tentador, ele é um destruidor limitado. Isso aqui é extraordinário. Eu precisaria pelo menos mais 1 hora, só para que a gente conseguisse entender esta verdade a respeito do diabo como um tentador ilimitado. Porque para muitos, o diabo, ele está no mesmo nível de Deus. Para muitos cristãos, o diabo é um Deus caído. Esquece que o diabo é um anjo, que ele não é Deus, que ele não está na mesma altura de Deus, que ele não luta com Deus no mesmo nível, na mesma altura, no mesmo olhar. Ele não está no mesmo nível. A gente precisa entender que o diabo é um tentador limitado, que ele só vai aonde Deus permite. Primeiro, que o texto começa tanto no versículo 6, como no capítulo 2, versículo 1, que começa o quê? Vai aparecer um trono. O Senhor, os filhos deles, a sua criação passando numa fila, prestando-lhe conta. E quem é que está no meio da fila, na sua criação, prestando conta? O diabo. Mas o diabo não é inimigo de Deus, mas na ótica divina, o diabo é até empregado de Deus. Tem que prestar conta para Deus. Porque ele só está ainda agindo dentro da permissão de Deus, porque Deus é o soberano, o todo-poderoso, o que está sentado acima do trono, e que ninguém coloca medo nesse Deus grandão que você tem. O problema nosso é que no meio da prova, a gente diminui Deus e aumenta o diabo. Esse é o grande problema meu e teu na prova. Não é só teu, é meu também, é nosso também. O grande problema meu e teu na provação é que na prova a gente diminui Deus, faz Deus pequenininho e a gente aumenta o diabo, faz ele grandão. E o livro de Jó vai nos ensinar a colocar o diabo no lugarzinho dele, no tamanho que ele prestar. Primeiro, o livro de Jó vai nos ensinar que o diabo, que o nosso acusador, o diabo é um acusador oportunista. Primeira oportunidade que ele tiver, ele vai te acusar. Você fazendo ou não fazendo, você estando em pecado ou não estando, você cometendo falha ou não estando, porque Jó não tinha falha e ele acusou Jó. Então ele não vai só acusar quando você peca, ele vai também arrumar um jeitinho de te acusar quando você também não peca. Porque ele nunca vai falar bem de mim, nunca vai falar bem de você, nunca vai falar bem, nunca vai falar, mesmo que você tenha, o Jó era perfeito na ótica, mas Deus falou, está vendo meu servo Jó é fiel. O diabo disse, uma coisinha. É uma coisinha que o Senhor não notou. Ele é tudo isso só porque o Senhor tem dado para ele. Então, a primeira verdade que eu aprendo aqui na questão do inimigo é que ele é um acusador oportunista. A segunda verdade que eu aprendo aqui é que o diabo, ele não é todo-poderoso. Só Deus é o todo-poderoso. Isso aqui precisa ficar bem claro na minha e na tua mente. Sabe por quê? Porque isso faz toda a diferença na hora da prova. Porque se a gente não tiver essa ideia de um Deus todo-poderoso, de um Deus Senhor que está sentado no trono, que rege, que controla, que domina, que a minha vida está na mão dele e não está na mão ao léu do diabo, ele faz o que ele quer comigo, não. Ele só pode fazer dentro da limitação de Deus, da permissão de Deus, melhor.
Observe o versículo 12. Versículo 13 do capítulo 1, olha lá. Versículo 13 do capítulo 1, olha o que diz. Versículo 12. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo está na tua, somente contra ele não estenderás a tua. Olha o que Deus disse. Deus disse: eu vou abrir a cerca, você vai tocar nos bens, você vai tocar até nos filhos. Olha que coisa séria, irmão. E Deus permitiu isso. Tu vai tocar nos bens dele, você vai tocar até nos filhos, tudo que ele tem, só não toca nele. O que é que o diabo fez? Obedeceu. Saiu dali e no tempo oportuno tirou os bens de Jó, matou os 10 filhos de Jó. E passou um tempo, capítulo 2, versículo 6, está lá o diabo de novo na fila. E Deus disse: observaste lá, viste? Que o meu servo Jó é fiel. Diabo de novo disse: também. Olho por olho, né? Quem é que não dá a vida não dá tudo pela vida? O Senhor não tocou na saúde dele? Ele tem saúde, tem vigor, não tem riqueza, perdeu os filhos, mas tem força para trabalhar, está vivo, não está nenhuma dor, está dormindo bem, não perde noite de sono, ronca, baba, porque alguém diz que crente ronca e baba, não sei se é verdade, né? Ele está lá dormindo à vontade. Deus falou: vamos fazer o seguinte, vamos abrir mais uma oportunidadezinha para ti. Você vai tocar na vida dele, na saúde dele, no corpo dele, só não toca na vida. Olha as concessões que vai dando. Bens, filho, saúde, mas não tira-lhe a vida. Você não tem direito de roubar a vida do meu servo. Sabe o que isso está nos ensinando? Que o nosso tentador, ele é limitado. Ele tem limitação, ele não é todo poderoso. Porque muitas vezes, irmão, eu quero que você fique de pé, já deu meu horário. Porque muitas vezes, irmão, a gente superestima o inimigo. A gente dá força demais, dá moral demais para ele. Eu sei que comparado a nós, ele é mais forte do que nós, porque ele é espírito. E o apóstolo Paulo diz que a gente não consegue lutar as lutas espirituais com armas carnais. A gente, para lutar no nível espiritual, para lutar com o inimigo no mundo espiritual, a gente tem que lutar com as armas espirituais. Uramandarai, Uriai gamarrassai, Vedereamandarai, Uremandarai. O apóstolo Paulo, entendendo isso no capítulo 1, capítulo 10 do primeiro livro, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, ele diz assim: ó, Deus não dará a prova maior do que você pode suportar. E ele vai continuar o versículo dizendo: com a provação dará também o escape, o livramento. Sabe o que o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo: irmão, Deus conhece a estrutura de cada um. E Ele vai liberando o inimigo para trabalhar na aprovação na nossa vida, mediante a tua estrutura. Ele disse: até aqui o pastor Lucier aguenta, não passa daí. Ele vai liberando a aprovação e o inimigo vai vindo, e Deus fala assim: até aí o Adriano aguenta. Dali para frente não vai, porque eu quero dar o escape para ele. Tem um escape. A gente só não passa na prova porque muitas vezes a gente é mole. A gente não quer agarrar o escape de Deus. Mas toda aprovação, irmão, tem o escape de Deus para a nossa vida. Tem a válvula de escape. Tem a panela de pressão? Quem lembra? As irmãs lembram da panela de pressão, né? Panela de pressão tem uma válvula. Se não tivesse aquela válvula, a panela explodia, né? E quando tampa, a panela explode. A aprovação na nossa vida é como uma panela de pressão. Ela vai pegando, vai indo, e aí você vai explodir. Vai nada, tem uma válvula de escape. Daqui a pouco ela começa a chiar.
E você, graças a Deus, que não tinha estourado tudo na nossa vida, é assim. Deus permite a prova e ela vai apegando. E daqui a pouco o fogo da provação vai indo e vai dando pressão. E você diz, não vou aguentar, eu não vou resistir, eu vou morrer, eu vou acabar, eu vou me desviar. E daqui a pouco, Deus dá o escape. Aí você diz, glória a Deus, que maravilha. Eu nem imaginei, não era você. Mas por que eu não pensei nisso? Não é porque você podia pensar, é porque era o escape de Deus. Era a saidinha, era a válvula de escape que Deus abriu para mim e para você sair vitorioso. Orai. Uriya bahasai ramandarai. Uriba gashandarai. Eu encerro para nós orar. Sabe qual é a terceira lição? Verdade? É que a primeira crise são inevitáveis. A segunda lição é que Satanás é um destruidor limitado. Ele não vai fazer o que bem quer. Não pense que ele entra na tua roça e faz o que ele bem entende a hora que ele quer, não. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e o livra. Mas a terceira e grande verdade, não menos do que as outras, e é maior, quem sabe, do que as outras, é que o Deus que você serve, Ele é um Deus restaurador, soberano. Uramanda. Não esqueça disso, pelo amor de Deus. O teu Deus é um restaurador soberano. Uramaya Mahasai. Ureai Andarai Amanduravahassai Amandarai. E sabe de uma coisa? Nós temos dificuldade para entender a soberania de Deus. Nós temos. Nós temos dificuldade para entender a soberania de Deus. E Jó na prova entende. Jó vai dizer assim, ó, o meu Deus é um Deus que pode tudo. Irmão, Deus pode tudo, irmão. Deus pôde pegar Jó, um moribundo, uma chaga da planta do alto da cabeça à planta dos pés, jogado num monturo, no lixão da cidade, com um pedaço de caco de telha, de caco que sobrou, jogando cinza para tirar aquela ferida purulenta. Deus pegou dele e deu a honra toda para ele e dobrou toda a sua riqueza. Então Deus pode tudo. Jó vai dizer que Deus, além de poder tudo, ele vai dizer que ninguém pode impedir os seus planos. Ninguém pode se intrometer diante do plano de Deus. Você sabe o que é isso, irmão? Isso é extraordinário. É onipotência. Ele sabe de tudo, onisciência, ele conhece tudo, mas ninguém pode se interferir. Que coisa linda. Quando Deus tratou a restauração para a vida de Jó, aqueles que se intrometeram no meio do caminho, aqueles que riram, tiveram que voltar com as orelhinhas entre as pernas, baixadinha. Os amigos, os irmãos de Jó, que haviam abandonado ele, tiveram que voltar a fazer banquete e começaram a devolver, dar presente para ele, porque aqueles que não deram no começo vão ter que dar no final. Ramandarai. Ureia Hassai. Feche os seus olhos. Nós vamos dobrar os joelhos e vamos orar um pouco na presença de Deus. Dobre o joelhinho onde você está. Oramai. Oramandarai.
Aleluia. Dobre o joelho você. Vamos orar um pouco na presença de Deus, intercedendo pela nossa cidade, intercedendo pela nossa igreja. Deus quer trabalhar na sua vida. Quem sabe a prova, quem sabe a luta, tem desanimado você, mas vamos orar. Você que está na internet, você que está nos ouvindo, nós vamos encerrar as transmissões, porque vamos para um período de oração. Que Deus te abençoe poderosamente. Mas você que está aqui nesta noite, você que chegou aqui nesta noite, você que ouviu esta palavra, vamos dobrar os joelhos, vamos orar, vamos clamar. Deus vai te dar graça para você passar, regozijando-se na presença do Senhor. Ore a Deus nesta hora.